E para que você viva coisas da parte de Deus, é necessário que essas certezas e essas convicções elas existam. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Que se nós de verdade nós crermos e lá no nosso interior nós não duvidarmos, nós veremos a glória de Deus. Então eu quero, desde esse primeiro instante, enquanto nós vamos entronizar o Senhor em adoração, nós nos colocarmos rendidos aos pés do Senhor. Quando você se rende, você baixa a guarda, todas as tuas defesas são entregues. Quando você se rende, você passa a ficar na mão daquele que está diante de você. Que essa noite nós possamos, Pai, nos render aos teus pés. Não apenas, Deus, porque tu és todo poderoso, mas porque tu és amor, Senhor. Graça, misericórdia, bondade. Vem, Espírito. Tu tens liberdade, Senhor, no nosso meio. Liberdade para curar, libertar, restaurar. Nós estamos, Deus, fluindo e mergulhando cada vez mais no exemplo da vida de um homem, Senhor, que ele tinha, Senhor, todas as características para que ele não desse certo. Tudo aquilo que é necessário para que alguém não consiga romper, não consiga viver, não experimente o sobrenatural, ele tinha, Senhor. Mas a tua palavra diz que Elias era obediente. E a obediência, Senhor, nós sabemos que em muitos momentos, quando nos falta entendimento, ela é a chave que abre as janelas dos céus. Por isso, essa noite, tu tens liberdade, Espírito, de passear no nosso meio, porque nós nos rendemos ante a tua presença e dizemos: faz e cumpre o teu propósito nas nossas vidas. Nós desejamos ouvir a tua voz, não apenas, Pai amado, porque a tua voz é uma voz, a tua voz é a voz de muitas águas, como diz a palavra. E é esse som que nós queremos ouvir, queremos experimentar, porque nós sabemos, Pai, que os ouvidos do nosso entendimento, quando eles são abertos, nós temos a revelação da tua palavra. E nós te clamamos, Espírito, passeia, vai tocando cada coração. O Senhor sabe tudo aquilo que tem sido vivido nesses últimos dias, mas a tua palavra diz: o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Por isso nós queremos te adorar nessa noite, que o Senhor vá recebendo o nosso louvor como incenso, que ele vá subindo diante da tua presença como um incenso agradável, para que nós possamos, Pai amado, mergulhar cada vez mais diante da tua face, e que tu possas cumprir em nós o teu querer. Nós queremos te entregar todas as coisas, que tudo seja apenas para a tua glória, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar o Deus.
és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo, diga isso de todo o coração. Tu fazes, sim, nós cremos. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Isso a igreja diz: tu és, pois tu és o mesmo. Teu amor não muda. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia, aplauda ao Senhor nessa noite. Obrigada, Jesus. Nós cremos, Pai, que o Teu amor não falha, que o Teu amor não falha conosco. Nós cremos, é o que nos motiva a continuar todos os dias. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite. Tire esses instantes para adorar o seu Deus. Oh, aleluia. Se nós estamos aqui hoje, Pai, é porque o Senhor nos convocou a este momento. O Senhor nos convocou a este lugar. Por isso, em nome de Jesus, nós desejamos nessa noite ouvir a Tua voz. Ouvir, Senhor, a Tua voz. Que Teu Espírito Santo encontre liberdade neste lugar. Que Ele encontre em nós, Senhor, uma adoração que sobe como incenso suave ao Teu trono. Nós cremos, Pai, que fomos criados para isso. A Tua palavra diz que os Teus anjos Te adoram 24 horas ao dia, declarando: Santo, 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 Hosana, Hosana, Hosana. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos convoque a essa adoração genuína. A Deus, como Isaías, de Te contemplar e não conseguir declarar nada além de santo, santo. O Cordeiro de Deus é santo. Oh, aleluia. Nós queremos hoje, Pai, ser constrangidos pela Tua presença, ser constrangidos pela Tua paternidade, sermos constrangidos por quem Tu és. Nós não desejamos mais nada além da Tua presença genuína. Eu te convido, como sacerdote do Senhor, comece a clamar no seu lugar, comece a declarar palavras de amor ao seu Deus. Nós não dependemos mais do espaço. Ah, Senhor, nós cremos que quando aquele véu se rasgou, a glória passou a morar em nós. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos a manifestação da Tua glória neste lugar. Aleluia. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Isso, louve ao Senhor, louve ao Senhor nessa noite. Ah, Pai, nós dizemos que Tu és lindo, Tu és santo, adorado, exaltado neste lugar. Nós declaramos que a criação Te adora, os joelhos se prostram, toda língua confessa que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
aplaudir a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aplaude, aplaude. Bem-vindo, Elion, Adonai, Elohim. Queridos, pode se assentar, sejam bem-vindos. Mais uma vez, é uma honra e um privilégio estarmos aqui. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Sabe, nós temos fluído nessas semanas em cima da vida de Elias, e naquilo que ele é, naquilo que ele representou e naquilo que ele representa. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu vejo na história desse homem é que quando tudo começa, ele tinha todas as características e toda a falta de qualidade aos olhos naturais para que ele pudesse romper e chegar em algum lugar. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. E quando nós entendemos isso, não significa que Deus chama um louco do nada. Significa que Deus chama aquilo que as pessoas não estão enxergando, mas Ele já está vendo. A palavra de Deus diz que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. E a vida de Elias naquele dia, quando ele é chamado por Deus para se apresentar diante do rei, era totalmente improvável que desse certo. Mas Elias foi vivendo um dia após o outro. Ele sai de uma situação onde ele confronta um rei e diz que não haveria mais chuva nem orvalho até que ele abrisse a boca e declarasse. A palavra de Deus diz que imediatamente o Senhor diz para ele, para que ele saísse da onde ele estava e ele se escondesse num ribeiro, aonde o Senhor já havia providenciado o corvo, a água. Mas como toda situação onde as pessoas passam por lutas, muitas vezes nós que somos cristãos e achamos que nós não vamos enfrentar algumas coisas, é nesse momento e é nessa hora que a ficha cai. E a gente pergunta para Deus, por que é que a gente passa pelas mesmas lutas que aqueles que não creem ou menosprezam o Senhor passam? Porque é nessa hora que eu e você precisamos refletir a luz de Jesus Cristo. É nessa hora que nós mostramos para o mundo a diferença daquele que serve e não serve, porque desses o Senhor faz acepção. Desses corações o Senhor sonda e conhece o mais profundo. Quando Elias, no segundo passo, depois de ver o riacho secar, mesmo sendo Deus que lhe havia ordenado, mesmo vendo o corvo parar de vir trazer o alimento, o Senhor dá o escape e manda ele para uma cidade onde uma certa viúva o sustentaria. A palavra de Deus diz que nós muitas vezes nós enfrentamos a maldição da primeira impressão. Quando nós olhamos uma situação e nós não queremos, em primeiro lugar, aceitar que ela é de Deus. Em segundo lugar, entender o porquê que Deus faz as coisas da forma como Ele faz. Deus não responde por quê, não se explica e não se justifica. Mas quem permanece invariavelmente lá na frente, entende para que Deus fez tudo aquilo. E quando nós seguimos fluindo diante da vida desse homem, o Senhor, depois de prová-lo, aonde desafiando uma viúva pobre, que já não tinha mais esperanças,
O Senhor faz com que o azeite não pare de jorrar, nem a farinha acabe. Mas para provar que às vezes o sustento, ele é só parte das nossas vidas, mas não a garantia das nossas vidas, porque o que nós precisamos é do Senhor, da graça e do favor de Deus. Por quê? Porque em muitos momentos nós podemos administrar, adquirir e escolher o que nós vamos fazer, mas ainda assim há uma falta dentro de nós que só pode ser preenchido com a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que mesmo vivendo toda a situação de uma prosperidade em terra seca, uma prosperidade no meio de uma seca onde tudo estava sendo consumido, o filho da viúva falece. Elias, ele tem o seu primeiro grande desafio, não somente em obediência, porque muitos de nós nos tornamos religiosos quando nós dizemos que só obedecemos. Porque se Deus quisesse sacrifício, Ele diria, mas Ele não quer sacrifício, porque aquele que enviou Jesus Cristo para ser sacrificado por nós, não deseja de nós o sacrifício. Pagar o preço por amor a Deus e por amor ao Evangelho só é sacrifício para quem não ama a Deus, porque para quem ama não existe sacrifício. Quando você ama alguém, não é sacrificioso você servir essa pessoa. Quando você ama alguém, não tem sacrifício no estar perto dessa pessoa. Quando você não ama, tudo é pesado, tudo tem sacrifício, tudo é difícil. A gente parece que arrasta a corrente. Mas quando Elias se depara com aquela morte, num primeiro momento, ele toma a posição de romper. E o Senhor, ouvindo a voz do profeta, ele traz de volta o fôlego do menino. Passam-se 3 anos, o Senhor vem, depois de prová-lo e aprová-lo, porque nós precisamos entender que é impossível que um cano passe água por ele, sem que ele fique molhado. Elias foi lixado, testado, provado, ensinado, lapidado, para que ele pudesse voltar à presença do rei. E quando ele volta à presença do rei, já não era mais o Elias que estava diante do rei de Israel, do Deus de Israel, mas já era o Elias que estava diante do Deus e Senhor dos exércitos. A palavra de Deus diz que ele confronta Acabe, e antes que o rei dissesse as mazelas, Elias diz para ele: você é o culpado e o responsável. Chama à existência para ele a responsabilidade de entronizar o Senhor de novo como único Deus em Israel. Leva os profetas ao alto do Monte Carmelo, faz o sacrifício, monta o cenário, mas o grande espetáculo é o que vem do céu, porque a palavra diz que o Senhor envia fogo. E quando Elias vive toda essa situação, a única palavra que Deus havia liberado para ele é que ele ordenasse novamente que voltasse a chover na terra. Mas se perdendo em algumas coisas, não se perdendo no sentido de se perder, mas de querer restaurar todas as coisas, Elias monta um cenário, e depois daquele cenário, ele afronta diretamente Jezabel. Jezabel era a filha de Etbaal, sacerdote de Baal. Então Elias foi cutucar literalmente a onça. Quem mandava em Israel não era Acabe. Quem dominava aquele lugar não era o rei. Já era muito fora do padrão, porque em Israel, totalmente patriarcal por causa do judaísmo, era sempre o rei. E naquele momento, uma mulher, e que não era a filha da casa, pior, ela era sacerdotisa de um deus pagão, ela assume a responsabilidade do trono. E um marido que é totalmente manipulado e manipulável,
aceita todas as coisas, trazendo sobre a terra o opróbrio e a escassez. A palavra de Deus diz que quando ele volta para si, ele entende que é necessário que a chuva caia, porque essa foi a palavra liberada. Ele chama o rei e diz: se apressa, se aparelha e monta no seu carro, porque eu já ouço o ruído de uma grande chuva. Ele chama um moço que milagrosamente aparece, depois de 3 anos e meio quase de solitude, seja no riacho, na casa da viúva, ou andando na direção do rei. Aparece um moço e resolve auxiliá-lo. Nada de excepcional, porque não existia profeta que andasse sozinho. Quando o Senhor lá na frente diz que nós temos que andar de 2 em 2, pelo menos, porque a paga de 2 é melhor do que o de um só, ele está testificando tudo que Deus já havia dito no passado. Quando os profetas, eles andavam com pessoas ou com moços que eram aprendizes, discípulos, que eles eram chamados naquela época e no judaísmo de talmidins. Então eles tinham esses discípulos que eram pessoas que auxiliavam e que eram para se transformar no futuro em profetas. Só que a palavra de Deus diz que esse homem, sem nome, sem relevância, aparece. E ele faz o percurso 7 vezes para ver se via algum sinal de chuva, enquanto o profeta estava no alto do monte, sentado com a cabeça no meio das pernas. Elias tinha vivido o maior milagre que a história já havia revelado. E o maior milagre que ele viveu não foi trazer fogo do céu, foi ver Deus, ouvir a sua voz, depois de só aprender a ouvir o Senhor e ressuscitar o filho da viúva. Nada mais seria impossível. A palavra de Deus diz que quando o moço volta a 7ª vez e diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias se apressa e manda Acabe correr para que a chuva não o apanhasse. A palavra de Deus diz que o Senhor toma Elias e o transporta para Jezreel, que é a cidade. Quando ele chega na cidade, cai a chuva. Elias tinha todos os motivos para ser entronizado como um rei, porque ele era o profeta que tinha sido boca de Deus durante 3 anos e meio, para fechar o céu e para abrir o céu, e tirar do povo a fome e a miséria. Já seria o suficiente para ele ser maior do que Acabe. Só que a palavra de Deus diz que quando ele chega em Jezreel, Acabe volta para casa, porque tudo aquilo que ele havia visto, ele viu sozinho. Os 450 profetas de Baal, os 400 de Azerá que foram mortos, Acabe estava só, sua mulher não estava. Ele chega e conta para Jezabel tudo o que tinha acontecido, inclusive com os profetas. Jezabel, a palavra de Deus diz que ela é a personificação do que é maligno. Quer tomar o lugar de Deus, quer ser adorada como Deus, quer dar direção como Deus, e não aceita nada assim como se fosse um Deus. E a palavra de Deus diz que Jezabel, ela simplesmente chama alguém e fala: vai até Elias e avisa ele que amanhã, essa mesma hora, se eu não tiver feito com ele o que ele fez com os profetas, que pode acontecer a mesma coisa comigo, mas amanhã, essa mesma hora, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Quando Elias ouve essa palavra, o Senhor diz que ele vai embora para que nada pudesse acontecer. O profeta que trouxe fogo, o profeta que trouxe a chuva, o profeta que fez a restauração da adoração, que refez o altar de adoração, que voltou a fazer a aliança das 12 tribos com o Senhor, o profeta que ressuscitou um menino,
O profeta que comeu durante um tempo das patas ou da boca do corvo, seja daquilo que for. O profeta que comeu de uma panela que não parava de ter farinha, nem de uma botija que secava o azeite. Esse homem ficou com medo. O que eu quero que você entenda é que chega um momento nas nossas vidas que nós somos afrontados, direta ou indiretamente. E esse direto ou indiretamente é exatamente para que o diabo pare aquilo que Deus tem nas nossas vidas. O que Deus tinha para a vida de Elias era gigante. Elias já tinha feito coisas muito grandes, mas o que Deus tinha era muito maior. E a palavra de Deus diz que ele dispensa o moço. Foi o trabalho mais curto da história da Bíblia, durou 24 horas. Subiu no morro 7 vezes, viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, correu atrás de Elias e foi mandado embora. Porque Elias se acovardou. Eu quero que você entenda hoje que quando você desiste de Deus, Deus não desiste de você. Deus sabe exatamente essa hora. Ele conhece exatamente esse momento. É quando o ser humano chega numa coisa chamada limite. E o limite é diferente, porque nós temos percepções de dor, de cansaço, de desânimo, totalmente diferentes uns dos outros. Mas nós temos um Deus tão sobrenatural, que Ele se divide de uma forma tão grande que parecem ser muitos, mas ainda assim é o mesmo Deus. Só que Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E a palavra de Deus diz que Elias sai apressadamente, caminha durante um dia, e ele encontra um lugar naquela região. Tem umas árvores que chamam zimbros, elas chamam de vassoura, e ela é bem fininha, tem umas folhas assim meio espetadas, só dá naquele lugar, seco. E ele encontrou um zimbro, e ele deitou. Quando ele deitou, ele fez a oração: Senhor, eu não quero mais não. Eu vou contextualizar. Senhor, eu cansei, eu não quero mais. Eu hoje tive uma certeza: eu sou fraco, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que os meus pais. O que Elias está dizendo para Deus é que mesmo vivendo tudo que ele viveu, ele percebeu que ele era normal. Tem momentos nas nossas vidas que nós achamos que o sobrenatural vai fazer de nós sobrenaturais. Mas isso nunca vai acontecer, porque Deus é sobrenatural. Enquanto nós formos filhos, nós seremos filhos de um Deus todo-poderoso, mas Ele será todo-poderoso. Nós não mudaremos a nossa natureza humana, falível, infelizmente corruptível, que em muitos momentos não aguenta, em outros oscila, em outros tem vontade de ir embora. Tem momentos nas nossas vidas que a gente acorda com uma certeza: hoje é o dia do meu milagre. E tem dia que a gente acorda dizendo: não vai acontecer nada de jeito nenhum. Mesmo que alguém venha e diga para você: eu creio que hoje é o seu milagre. Você vai falar: não é não, porque eu não estou sentindo. Elias estava naquele dia. E a palavra de Deus diz que ele dorme. E ele ora, pedindo para que Deus o levasse. Elias começa a entrar naquilo que hoje, todo esse tempo que nós estamos vivendo, toda essa modernidade, ela chama de depressão. A esperança, ela foi embora. A depressão é a ausência da esperança. Naquele dia, para Elias não tinha mais esperança. Ele já havia dispensado o moço. Ele já não queria mais o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que ele dorme. Só que um anjo de Deus vem e o acorda. Lembra? Você terminou, mas Deus não terminou. Você parou, mas Deus não parou. E Deus vai te respeitar. Só que Ele vai insistir até o final. Deus vai ouvir. Porque a diferença entre Deus e o diabo é exatamente essa. Deus, no Espírito, Ele é um cavalheiro.
E ele não pode voltar atrás daquilo que ele fez quando ele entregou o livre-arbítrio. Nós escolhemos. A palavra de Deus diz que Elias é desperto por um anjo. E como se nada tivesse acontecido, porque a palavra de Deus diz na história que todo mundo que se deparou com um anjo ficou estarrecido. Elias olhou para o anjo. O anjo disse: levanta, come. Elias olha para o lado, tem um pão e tem água. A palavra de Deus diz que ele come, bebe e volta a dormir. Imagina que, se você for pegar a história de outros homens, o próprio Josué, diante da muralha, ele tem um encontro com o anjo de Deus. E quando ele olha para o anjo, a palavra de Deus diz que ele, se prostra. E diz: és tu? Quando o anjo pergunta: dos nossos ou do inimigo? Ele falou: não, sou dos nossos. Você é príncipe dos exércitos do Senhor. Ele disse: eu sou Elias. Elias não, Josué. Elias, quando ele desperta, ele olha para o anjo diz: come, bebe. Ele come e bebe, volta a dormir. Sabe por quê? Porque Elias estava acostumado com outra voz. Quem está acostumado com o Pai não se desvia com outras coisas. Quem passa a conhecer a intimidade de Deus, do Deus vivo, porque foi o Deus vivo que falou com ele: chega de chuva, chega de água, até que eu ordene. Foi o Deus vivo que falou com ele: sai daqui que eu providenciei uma viúva. Foi o Deus vivo que falou com ele: agora você vai e se apresenta ao rei. A palavra de Deus diz que o anjo fala e ele simplesmente volta a dormir, e depois que ele dorme, o anjo acorda ele de novo e diz: levanta, come, bebe, porque será necessário, porque a sua jornada vai ser muito longa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A oração de Elias foi: Pai, não quero mais não, estou contextualizando, quero morrer, para mim já deu, já desisti, não quero mais esse relacionamento, não quero mais meu esposo, não quero mais minha esposa, não aguento mais meus filhos, não aguento mais meu trabalho, não aguento mais minha família, não aguento mais a igreja, não aguento mais a obra, não aguento mais fazer as coisas que eu faço, eu não aguento mais. Aí o Senhor vem e acorda ele de novo. Elias só conhecia uma palavra: obediência. Ele quer morrer, mas a obediência é maior que a vontade dele. A palavra de Deus diz que ele sai da onde ele está e caminha 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Aí você pode dizer: pastor, por que ele sai do Carmelo e vai para o Horebe? Porque o Horebe é o mesmo monte Sinai. O Horebe é chamado monte de Deus, onde Deus se revela para Moisés e entrega a tábua dos mandamentos. Elias, sai da onde você está, anda 40 dias e 40 noites, eu vou me revelar para você. Só que Elias não precisava que Deus falasse: eu vou me revelar, porque ele era tão obediente, que mesmo dizendo: eu quero morrer, o Senhor está pedindo mais alguma coisa, beleza, eu vou fazer. É para andar 40 dias e 40 noites, para o outro lado eu vou andar. Não é para voltar para lá, tudo bem. Se for para voltar onde está Jezabel, eu não quero. Agora, se eu quero que eu vá para longe, eu vou. Ele pega e anda 40 dias e 40 noites e sobe no monte Horebe. A palavra de Deus diz que quando Moisés chega lá em cima, o rosto dele fica tão cheio da glória de Deus, que quando ele desce, as pessoas diziam: a gente não pode olhar seu rosto, a gente não pode contemplar sua face, a gente não pode contemplar a glória que o seu rosto está transmitindo. Foi nesse lugar que Deus chamou Elias. Deixa eu falar um negócio para você:
Você está desistindo, Deus está te mandando chamar no monte dele. Você está querendo parar, Deus está dizendo, eu tenho algo maior. Mas antes dele chegar no Horebe, ele precisou descer da onde ele estava. Antes de você sair de um monte e chegar num lugar mais alto, primeiro tem que descer. E quando você desce, é onde Deus vai te ensinando, onde Ele vai te forjando, onde Ele vai renovando as tuas forças. Elias foi em silêncio porque ele não tinha conversa com Deus. Ele era obediência. A palavra de Deus diz que ele sobe e entra numa caverna. Isso ele era bom de fazer. Ele pega e se isola, entra dentro de uma caverna. A palavra de Deus diz que o Senhor vem, como ele veio com Moisés. Ele veio. E a palavra de Deus diz que na frente, eu vou ler só para vocês acharem que eu não sou louco, tá? E ali entrou, lá no 19, entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui? Ei, quem foi que mandou ele ir? Quem foi que despertou ele e disse: come? Quem foi que diz: a sua jornada é longa? Quem foi que falou para ele: vai, são 40 dias e 40 noites? Foi Deus, e olha Deus falando para ele. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que é para você cair em si. Tem lugares que Deus vai te chamar, mas não era para você estar lá naquele momento. Você só vai estar porque Deus está te tirando e tentando te trazer para perto, para que você entenda quem Ele é. Elias sai do monte onde até hoje tem uma estátua gigante dele, porque o que ele fez quando ele restaurou nunca mais saiu da história. Mas não foi o suficiente. Eu vim como fogo, não foi o suficiente. Elias, então eu vou te mostrar outra coisa. Eu vou subir o seu nível, e eu vou levar você no mesmo lugar onde eu levei Moisés. E eu quero mostrar outra coisa para você. Já que você insiste, eu vou mostrar outra coisa. A palavra de Deus diz: que fazes aqui, Elias? Vai para o 10. E ele disse: eu tenho sido muito zeloso. Olha a oração do crente. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu conserto. Senhor, eu tenho orado todos os dias, eu tenho jejuado, eu tenho te buscado, eu tenho feito aquilo que o Senhor está me pedindo, eu tenho falado do teu amor, eu tenho procurado não fazer isso de errado. Senhor, eu estou melhorando, o Senhor está vendo? Olha Elias orando a oração do cristão lá de trás, contando para quem conhece os céus e a terra o que estava acontecendo na vida dele. Não foi essa a pergunta que Deus fez. E olha como ele continua: e eu fiquei só, e agora estão buscando a minha vida para tirar. Olha o que Deus diz. Vai para o 11. E ele lhe disse: tá bom, você quer falar? Então sai para aí, sai para fora. Vem. Deixa eu falar um negócio. Às vezes a gente se enfia num buraco e quer que Deus fale no buraco. Deus pode falar onde Ele quiser, porque Ele é Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra. Mas tem hora na sua vida que Deus vai mandar você sair do buraco. Sabe por quê? Porque aquele homem que viveu tudo que ele viveu não era para estar enfiado dentro do buraco. O Senhor trouxe e levantou ele para trazer a restauração de Israel. E o restaurador de Israel não era para estar escondido dentro de um buraco. O diabo ele pode ter o que ele quiser, mas ele não é maior que Deus. E ele não tem mais poder do que o Senhor. Então aquilo que Elias estava vivendo, além de tudo, era uma afronta. A palavra de Deus diz: sai daí, vem para fora. E olha como começa: e eis que passava o Senhor. Deus está passando, Elias está dentro da caverna. E aí diz a palavra de Deus que vem como um grande e forte vento.
a gente pede manifestação de Deus. Senhor, se é o Senhor, que o Senhor venha com fogo, com trovões, com relâmpagos, que o Senhor venha na manifestação de todo o teu poder. Não precisa nada disso. Você só precisa conhecer o Deus que você serve. E olha o que diz. O Senhor não estava no vento. E depois veio um terremoto, chacoalha. Você imagina, está no alto do monte e começa a chacoalhar a terra. E ele aonde? Na caverna. Porque o Senhor não estava no terremoto. Mas a Bíblia diz que ele vinha passando. Olha o que vem depois. Veio fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Deus se mostra como um vento impetuoso. Deus se revela como aquele que chacoalha a terra. Deus se mostra como aquele que traz o fogo do céu, e Elias sabia bem disso. E o fogo que ele tinha trazido era do próprio Deus. Então ele sabia que Deus não estava naquele fogo. E a palavra continua dizendo que depois do fogo veio uma mansa e delicada voz. Elias sai da caverna, pega a sua capa, enrola o rosto, porque Deus estava na mansidão, na brisa. Esse é o Deus que a gente precisa conhecer. Fogo é para os outros. Trovão, terremoto é para os outros. O Deus que se revela para os filhos é na mansidão, é no sussurro. A palavra de Deus diz que Elias sai para fora porque Deus estava ali. O homem que viveu todo esse tempo vendo sinais, prodígios, coisas sobrenaturais, não tinha tido essa experiência. E para ter essa experiência era onde Deus queria que ele estivesse. Quando Deus te tira, ou quando Deus te leva para alguns lugares para que ele se revele, a primeira coisa que você precisa entender é quem está te chamando. Quem? Às vezes a gente vai mudar de uma área de trabalho, de ministério. A gente fica esperando vir uma rajada de fogo. A gente fica esperando vir um trovão. A gente fica esperando Deus rachar a terra que a gente estava, para a gente ter testificação que é de Deus. Sabe o que você tem que esperar? O sussurro. Quando eu era moleque, eu ouvia muito na igreja batista onde eu me converti. Eles cantavam um hino, e eu não vou cantar, é lógico. Elias também não cantava, eu não vou cantar. Que diz: manso e suave Jesus está chamando. Alma perdida, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Quando você entende que é o mesmo Deus, porque olha o que ele pergunta: que fazes aqui? É o mesmo Deus que falou lá atrás. É o mesmo Deus que disse: vai se encontrar com Acabe. É o mesmo Deus que em muitos momentos das nossas vidas nos desafia a romper os nossos limites naturais. Mas para você romper os seus limites naturais, você tem que entender que em alguns momentos Deus vai te trazer tão para perto, e você vai começar a conhecê-lo tanto de uma forma tão sobrenatural, que você não vai precisar ver muita coisa, só vai precisar ouvir. E aí você começa a sentir Deus sussurrando: filho, faz. Filho, vem. Filho, vai. Filho, se coloca de pé.
filho, vai orar, filho, vem me buscar, filho, vai fazer aquilo que eu te pedi. E quando você começa a ouvir e discernir essa voz, você vai entender que foi aonde Elias saiu do lugar comum, foi nessa hora que ele conheceu o Deus que ele servia. A palavra de Deus diz que ele faz todo o discurso. Deus sabia que ele não ia voltar atrás. E Deus não pediu para ele voltar atrás. Deus conhece o limite. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você desistir e for firme no que você quiser, Deus não vai te fazer voltar atrás. Mas se você não quiser desistir, Ele vai sussurrar todos os dias na sua vida: eu sou contigo. Não importa aonde você estiver, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Eu sou contigo até os confins da terra, porque eu sou o Senhor que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo. É esse Deus. A conversa desceu. Elias gritava para que o fogo viesse. Elias declarava e falava coisas as quais ele ainda não tinha a vivência. E Deus leva ele e se revela da mesma forma, no mesmo lugar. Deus elevou Elias a um patamar espiritual, sobrenatural, que só Moisés tinha vivido naquele lugar. A palavra de Deus diz que aquilo que nós precisamos entender é que Deus respeita o nosso limite. Aí ele diz: só sobrei eu. Aí Deus diz para ele: faz o seguinte, sai daqui e vai ungir um a rei, e depois unge outro a rei, e quando você estiver passando pelo caminho, você vai encontrar um tal de Eliseu. Unge ele, profeta no seu lugar. Deus dizendo para Elias: eu entendo, mas deixa eu te contar uma coisa, que nem você, nem o mordomo do rei sabiam. Você sempre achou que estava sozinho. O mordomo do rei veio e te disse: você não sabe, não tem ouvido falar a respeito do que eu tenho feito? Que eu escondi os profetas de Deus de 50 em 50, e eu coloquei eles numa cova, e eu alimentava eles todo dia, pão e água. Você não ouviu falar, não? Deus tinha uma outra notícia: são 7.000 que não se dobraram a Baal, que eu não perdi. Elias, você está aqui porque você acha que você está sozinho. Elias, eu preciso de alguém para comandar 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Se você vai parar, eu não vou parar. Se você vai desistir, eu não posso parar, porque esses joelhos não se dobraram para Baal, nem com as suas bocas o beijaram. Deus está dizendo para Elias a revelação daquilo que ele nunca soube, porque se Elias soubesse que tinham 7.000, muito provavelmente ele não se encontraria com Acabe. Se Deus disser para você: eu tenho 7.000 pessoas para fazer o que você não quer fazer, você vai falar: se eu não for hoje, tem mais 7.000 para fazer no meu lugar. Deus fez o que com Elias? 3 anos e meio. Senhor, sou só eu? É só você. Senhor, mas eu não aguento mais, só tem eu? Só tem você. Isso é um nível de intimidade que pouquíssimas pessoas no mundo já viveram.
E quem viveu isso foi um homem que não tinha a percepção nem a clareza do Espírito Santo. Quem viveu isso foi um homem que até esse dia não tinha conhecido Jesus Cristo. O que eu quero que você entenda é que quando Deus fala com Elias, Elias volta e começa a cumprir todo o propósito. Mas ele não queria morrer. Mas a obediência era maior que a vontade. Por isso que Deus não podia deixá-lo. Deus sabia a limitação dele, o que ele tinha e o que ele não tinha. Mas Deus não despreza o que nós temos. Deus não menospreza aquilo que nós achamos que é a nossa fraqueza e que nos impede de viver a vontade de Deus. Deus não menospreza, Deus preza por aquilo que você tem, pela sua pouca força, pela sua pequena fé, pela motivação do seu coração, ainda que pequeno, ainda que limitado, ainda sem conhecer a palavra, ainda sem ter intimidade com Deus, ainda sem experimentar da parte de Deus. O que Deus deseja todos os dias é levar pessoas não àquele lugar, mas através de Jesus e em Jesus Cristo. A única coisa que Deus deseja é te levar para conhecê-lo. É você atravessar o monte, porque a palavra de Deus diz que um novo e vivo caminho foi feito para que você pudesse se achegar ao trono de Deus e não mais olhar para Ele e dizer Senhor, mas dizer Abba, Pai, Paizinho. E o que nós precisamos entender é que Deus conhece o nosso limite. Até onde Deus pode ir conosco? Já parou para pensar? Porque quando você estabelecer o limite, Deus vai parar. Eu quero te conhecer. Você quer conhecer Deus aonde? Na sua enfermidade? Então você vai conhecer Jeová Rafá, o Deus que cura. Você quer conhecer o Senhor em tudo que você ainda não experimentou? Talvez você conheça esse Deus que Elias conheceu. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, também é chamado de Deus da montanha. Sabe quem é esse Deus? Esse que passou num sussurro e Elias saiu para fora. Quantas vezes Deus vem pelo Espírito sussurrando e nos chamando e nos despertando aonde nós estamos enfrentando adversidades, e nós olhamos o cenário da mesma maneira que Elias via. Ele é casado com essa mulher, ele é manipulado, ele faz o que ela quer, ela é uma sacerdotisa, ela é filha dele, ela não faz aquilo que deveria e ela só prejudica. Talvez esse seja o cenário da sua vida, mas eu quero que você entenda hoje que aquilo que Deus está fazendo é infinitamente maior. E quando Deus te traz para perto, não é simplesmente para que a gente estagne, mas é para que a gente avance. Elias, ele não só se transformou em alguém muito maior, porque a própria história diz que depois daquilo, Elias faz coisas sobrenaturais. Sabe o que é sobrenatural? Ele vive coisas que ninguém viveu. Deus, num determinado momento, ele compartilha com Elias até aquilo que Acabe faz. A palavra de Deus diz que Acabe se veste de pano de saco e se arrepende. Deus chega para Elias e diz: Elias, você viu Acabe? Ele se arrependeu. Elias diz: eu vi. Para um homem que só obedecia, ele virou amigo de Deus. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Nós vamos terminar na semana que vem. Elias, quando ele chama Eliseu, ele jamais imaginou que aquele moço fosse ser um fio desencapado, tivesse
aspirações sobrenaturais e desejo de viver coisas muito maiores. Deus não desrespeitou Elias. E a semana que vem, quando a gente encerrar, eu vou ler e vou testificar para você que Elias e Moisés foram colocados no mesmo nível no Monte da Transfiguração. Os dois que estiveram no monte de Deus. Os dois que o Senhor levou lá para cima. A lei e o profeta. E a palavra de Deus diz que eles se revelaram em glória. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero te fazer uma pergunta. Até onde você vai estabelecer o seu limite? O medo? O receio? O que você é? O que você tem? Os teus sonhos naturais? Os teus planos individuais? Até onde? Porque a palavra de Deus diz que a criação clama e geme pela manifestação dos filhos amadurecidos. Sabe quem são? Somos nós. Sabe quem são os Elias dessa geração? Somos nós. O fogo é o Espírito. Para que você traga ele, basta você abrir a sua boca. Abra a sua boca e eu a encherei, porque eu habito em vós. Não habito em templos feitos por mãos humanas. Isso é um engano. Eu habito em vós. Você quer ver o milagre? Abra sua boca. Porque eu já disse que aqueles que creem em mim, as mesmas obras e ainda maiores farão. Quem são os Elias dessa geração? Eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. A você baixar sua cabeça por um instante. E você fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. Entra naquela cena. O desânimo vem. O medo. Será que vai? Será que Deus fará? Será que Deus vai curar? Será que Deus vai libertar? Será que Deus vai transformar? Será que Deus vai restaurar a casa? Será que Deus vai restaurar a família? Será que Deus vai tocar o coração das pessoas que você sabe que tem um coração endurecido e que cismam e insistem em dizer que não precisam de Deus? Será que Deus pode mudá-los? Mas a pergunta essa noite não é será que Deus pode? É será que você pode? Será que você pode ser esse canal? Será que você pode trazer o fogo do céu? Mas será que você pode entrar lá no seu quarto, fechar sua porta e aquele que ouve em oculto e entende e reconhece em oculto, mas quando te entregar, não vai ficar sombra de variação. As pessoas vão dizer, como disseram com Elias naquele dia, quando ele está diante daquele monte, o fogo cai. A palavra de Deus diz que o povo começa a clamar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A palavra de Deus diz que toda a nação voltou e se converteu de novo. Mas mesmo a nação se convertendo, bastou um sopro do inimigo para que Elias desistisse, abrisse mão de todas as promessas. E o Senhor está dizendo a você essa noite: não abra mão das suas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor está dizendo a você essa noite: quantas vezes eu tenho sussurrado,
É no momento de medo, é no momento de pânico, é no momento onde você não sabe o que fazer, onde você procura uma porta, onde você procura um escape, onde você procura um ombro, uma palavra, e o Senhor está dizendo: é nessa hora que eu tenho sussurrado, é nessa hora que eu não vou gritar, eu não vou chacoalhar, e ainda que a terra chacoalhe, eu não estou nisso. Vem Espírito, vem Espírito, e calabasuri andaralás, e calabacheri andaralabasuri calabás. Passeia, passeia, Espírito, toca cada vida, Senhor, assim como de maneira mansa e doce o Senhor se revelou, e Ele te reconheceu, Pai. Ele ouviu e percebeu e sabia que era o Senhor, e ele saiu para fora, e aquilo que o Senhor queria era ter uma conversa, mas o Senhor não quis ter essa conversa quando ele havia desistido debaixo do zimbro. O Senhor não quis ter essa conversa no momento, Senhor, onde o coração, Senhor, dele gritava, onde a emoção dele gritava, Senhor, e falava para ele desistir. O Senhor não quer ter essa conversa com você no calor da sua emoção. O Senhor quer te tirar e te trazer para perto, para que você possa ouvi-lo. Deixa o Senhor falar o seu coração agora. Não saia dessa presença. Ouça. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. Segura sons. Imagina aquela noite. A palavra de Deus diz que ele entra na caverna e passa a noite. E quando Deus vem
alguém para dizer: Elias, o que é que você está ouvindo? Elias, o que é que você tem vivido? Elias, o que é que você tem experimentado? Não tinha. A palavra de Deus diz que da mesma forma como ele deitou debaixo daquele zimbro, ele entrou dentro da caverna. Deus não vai esperar uma situação especial. É no cotidiano, é no dia a dia. Você pode estar no seu carro, você pode estar na sua casa, você pode estar no trabalho, e Ele pode fazer a mesma coisa, dizendo: Elias, sai para fora. Para quê? Para você viver a bondade de Deus. Deus vai te levar ao lugar onde a revelação da presença dEle é tudo que você precisa. Cante isso. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Abra suas mãos, feche os teus olhos. Oh, santo, santo, santo. Há relacionamentos nas nossas vidas que marcam, outros que são esquecidos, mas o relacionamento com Deus esse é eterno. Esse jamais será esquecido. O que Elias viveu naquele monte jamais foi esquecido. Creia. É só isso que Deus espera. Que você cante, que você conte, que você experimente, que você esteja no lugar onde o sussurro do som da voz de Deus é autossuficiente para chamar a sua atenção. Onde nada na sua vida pode gritar mais alto do que essa voz. Ei, calabas. Oh, sussurro manso e suave. Sopra, sopra, Espírito. Ele calabas, calabas. Cura, restaura e transforma. Vem, Espírito, de maneira mansa e suave. Santo, Santo. Ele calabas, sopra. Ele calabas.
tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que quando ele sobe ao monte de Deus, no mesmo lugar onde Moisés pisou, a revelação vem de forma diferente, mas ela veio. Elias sabia que Deus, ele falava de inúmeras maneiras, mas aqui ele percebeu, foi o sussurro. Durante 3 anos e meio, Senhor, naquele isolamento do riacho, da casa da viúva, Elias aprendeu a escutar no silêncio, Pai. E nós cremos, Deus, que o Senhor fala quando nós nos calamos, quando nós aquietamos as nossas vozes e corações. É nessa hora que o Senhor fala. Elias experimentou aquilo, Senhor, naquele dia, e viveu de maneira sobrenatural. Quando ele saiu dali, Deus, ainda, Pai amado, que decidido a tua palavra diz que aquilo que o Senhor tinha para ele era grande, Senhor, era poderoso, Pai amado. Que o Senhor conheça a cada coração essa noite e Ele toque você aonde você está, seus sonhos, sua casa, a sua família, o seu relacionamento, tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que tem entristecido e que tem te afastado. O Senhor está curando essa noite. O Senhor está curando vidas essa noite. Como um sussurro. O Senhor está curando, está restaurando. Levanta sua mão para o céu e repita comigo: Senhor, essa noite nós te clamamos, fala, porque nós precisamos te ouvir. Ao sairmos daqui, nós iremos contigo aonde tu enviares, da forma que o Senhor desejar, mas nós te clamamos, se revela no sussurro, na mansidão, na solitude, em tudo que temos vivido, em tudo que temos enfrentado. Se revela, Senhor. Nós te clamamos, abre os céus e derrama da tua chuva, a temporã e a serôdia, o milagre e o sobrenatural. Venha com a tua glória nas nossas casas, famílias, relacionamentos, no nosso ministério, no nosso chamado. Nós queremos te ouvir e reconhecer. Sussurra, Senhor, nos nossos ouvidos, e que nós possamos reconhecer o som da tua voz. Nós te entregamos todas as coisas, e que tudo seja para a glória do teu nome. Bendito, bendito é o Cordeiro. Santo, santo. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Aleluia. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você.
Ele. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Aleluia. É tudo sobre você. Você pode aplaudir a Deus. Queridos, eu posso te garantir que eu poderia ficar aqui a noite inteira. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abra suas mãos. Sai de aqui debaixo dessa palavra. Aleluia. Querida lá, sorrideri. Deixa eu dizer uma coisa para você.